Fala galera, professor Salgado na área. Esta é mais uma edição do podcast ADN em Questão, onde você vai aprender da teoria à prática tudo o que você gostaria de ficar sabendo. Não posso esquecer, pessoal, se inscrevam nas nossas redes sociais, no USP Oficial, no Instagram da USP, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Nós estamos em todas essas redes. Hoje, nós estamos aqui nesse bate-papo, estão comigo hoje o professor Luiz Afonso Aze, coordenador do curso de administração, meu chefe querido, professor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E para falar um pouquinho sobre esporte, sobre educação física, sobre psicologia, está com a gente o professor André Luiz Aroni. Ele é coordenador do curso de Educação Física na modalidade EAD da Universidade de São Francisco. Professor Luiz Afonso, as boas-vindas aos nossos estudantes. Obrigado, Salgado. Prazer estar aqui. Mais uma edição. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom, como sempre tem sido. Obrigado. E, professor André, o seu currículo, cara, é invejável. Não vou te apresentar, gostaria que você falasse um pouco o que você estudou, por onde você passou, o que você faz, em que segmentos, né, da educação física e da psicologia você atua. Fale um pouquinho de você para a gente. Perfeito. Bom, obrigado, né, pelo convite, né, confiança, estar aqui nesse momento aqui para compartilhar um pouquinho das minhas paixões aí. Sou péssimo para me apresentar, vou ser bem sucinto, até mesmo para não entregar a idade, né, como disse antes aqui, antes da gente gravar. Bom, eu venho da educação física, né? Eu venho da área esportiva, então sempre foi minha paixão desde criança, não só da graduação. E então era sempre o local onde eu gostei de estar, gostei de conviver e de atuar de alguma forma. Nunca fui um atleta de grande expressão, mas até hoje ainda tento aí algumas aventuras, digamos, na área esportiva. Tem um porte de quem brinca em todas as áreas, é assim mesmo. Brincar acho que é uma boa forma de definir, viu, professor Salgado, mas é porque não dá para passar muito disso, mas sim, é uma grande paixão e então, assim, a educação física é algo presente desde a mais tenra idade mesmo ali, principalmente a área esportiva. E a partir da graduação, ali de alguns cursos de especialização, ou mesmo até do estricto sensu, eu comecei a caminhar um pouco para a área da psicologia, né? Então, aí a premissa é que tudo estava muito equilibrado em relação a físico, técnico, tático, estratégico, mas que alguma coisa fazia diferença para que alguém vencesse ou perdesse. E aí comecei a me apaixonar um pouco mais da psicologia, então mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu segui um pouco mais para essa área de pesquisa, mas no nosso país a gente tem aquele apelo grande da graduação, né? Então, enquanto eu não me graduasse em psicologia, eu não poderia atuar com atletas. Ficava mais no ambiente da pesquisa. Então, ali, por uma vontade enorme, também me graduei em psicologia e tenho atuado, né, além da coordenação aqui do curso, né, do ambiente acadêmico. Adoro estar na universidade. Eu estou também como psicólogo esportivo no Comitê Paralímpico Brasileiro e no Guarani Futebol Clube, né, que passa por um momento mais complicado, digamos assim, né, da Série B, mas estamos trabalhando aí para que tudo fique bem, né? Então, acho que em linhas gerais é um pouco das áreas em que eu atuo mesmo. O nosso estudante, ele deve estar se perguntando, por que um profissional de educação física, né, psicólogo, num podcast de gestão? E pesquisando um pouco, eu descobri que Frederick Taylor, pai da administração científica, durante o ensino médio, ele era treinador de futebol americano na escola e ele começou a questão do tempo, dos movimentos dos jogadores, e ele trouxe isso para a administração, né? Ele é o expoente quando nós falamos em administração, né? Em princípios, em teoria geral da administração. E aí a nossa ideia é tentar correlacionar, né, o trabalho do profissional, do educador físico, do psicólogo, com a gestão, com a administração, com planejamento, com organização, com direção e controle. Como é que você vê isso na sua profissão?
Tá. Você acredita, desculpa alongar um pouco a pergunta, Imagina. mas você acredita que se houver, ou se houvesse, ou se houver em algum momento, um pouco mais de gestão na sua área, como em outras, isso melhoraria a atuação do profissional? Eu acho que é fundamental. Nem sempre, para mim, não é esse o ponto de encontro das áreas, né? Eu acho que tudo é gestão. Não porque eu estou num podcast de administração, mas para mim tudo precisa ser bem planejado, com um norte, bem organizado, com questões logísticas. Então, eu acho que isso é inerente a qualquer área, não só a esportiva. Mas o ponto, talvez, eu destacaria é que o esporte, vou falar mais de esporte nesse momento do que de exercício físico, que são questões distintas, mas o esporte em si ele visa desempenho. Ou seja, por mais que, se eu pegar as 20 equipes da primeira ou da segunda divisão, da terceira, da quarta, se todas estiverem impecavelmente administradas, alguém vai vencer e as demais vão perder, sem falar em acesso, em queda. E isso gera uma série de questões variáveis ali que vão colocar questões financeiras, questões de interesses, questões emocionais que surgem em cima disso, né? Conflitos. Então, acho que está tudo muito ligado, mas a questão do esporte, o que sempre eu deixo muito em foco é a gente está lá para tentar o máximo desempenho possível. E tanto na psicologia do esporte, que eu acho que ela é diferente da clínica, quanto na área esportiva também. E para mim isso é gestão. Afinal, imagino eu, não sou administrador, né? Tenho uma esposa administradora, mas não sou administrador de empresas ou desse segmento. Eu vejo que no fim das contas o resultado importa. Então acho que o ponto é desempenho e resultado, e aí a gente precisa pensar no como, no processo, para que a gente aumente a probabilidade de sucesso. Mas aí já começando, eu vou te colocar numa fria. Por favor. Isso gera mais visualizações do nosso... Gera mais debate, mais engajamento. Sou competitivo, eu quero bater aqui o recorde ainda. Isso gera tudo. Desempenho ou participação? Você acredita? Eu acredito em desempenho. Porque eu sou cobrado por desempenho. Participação, todos participam. Se eu só participar, provavelmente eu esteja desempregado. Não na universidade, porque também visa desempenho. Mas o apelo ele é muito grande dentro da área esportiva. Então, participar, para mim, não basta. E, honestamente, não porque eu sou cobrado, mas também porque eu gosto. Então, sempre fui apaixonado por desempenho e por resultado. E aí existem preços a pagar. E aí que entra, então, a psicologia? Para mim, sim, né? Porque existe um mínimo de equilíbrio nas pessoas envolvidas, né? Gestores ou analistas, vamos colocar assim. Não sei se, de repente, eu vou usar alguma expressão errada, me corrijam. Assim como gestores, executivos, atletas, né? Diretores. Então, existe algum meio. Eu acho que o desempenho ele é melhorado por algumas variáveis em inúmeras áreas. Da gestão, a psicologia, a nutrição, fisioterapia, educação física, marketing, entre tantas outras. E a gente aumenta a nossa probabilidade de sucesso, porque não dá para garantir. Eu queria, antes de entrar no assunto, queria fazer alguns elogios ao trabalho do André, porque já fiz isso em outras oportunidades. Assim, eu admiro a forma como o André conduz a linha de trabalho dele, atrelando as duas áreas dentro de um contexto profissional e desenvolve isso com seriedade, com profissionalismo. Então, primeiro te dar os parabéns e agradecer por estar aqui com a gente, porque tenho certeza que é um momento ímpar, né, de poder compartilhar essa experiência que você tem, essa vivência de áreas onde a gente está tentando atrelar isso com a empresa, com empresas, né, que a gente sabe que a pressão por resultados dentro da empresa é grande, mas no esporte talvez ela tenha um pouco mais de força, vamos dizer assim. Eu tinha feito pesquisando algumas coisas antes de a gente bater esse papo, eu vejo que tem muito das demandas emocionais, afetivas, psicológicas, até sociais nesse contexto todo, para que se desenvolva a performance. Sim. É um trabalho, eu acho que prévio, que antecede aquele momento da competição para chegar num determinado resultado. Você acha que talvez seja esse o grande desafio da psicologia hoje na gestão esportiva de equipes? Eu vejo que sim, porque existem... primeiro, obrigado, professor, aí pela fala, mas
Eu vejo que assim, se a gente pensar em modalidades individuais, o fardo ele é enorme, né? O atleta ele está dentro de uma equipe de trabalho, mas na verdade às vezes ele tem uma única chance para conseguir classificar para um jogo paralímpico, no meu caso ou não. Então aquele momento ele é muito... você não consegue diluir. Você tem que estar bem e fazer o que tem que ser feito naquele momento. E às vezes você faz, mas alguém faz melhor que você. E às vezes 4 anos de um ciclo paralímpico olímpico se perde nisso, né? Então, às vezes, assim, só desse fato já gera uma série de emoções mais negativas do que positivas que podem trazer problemas. Se a gente pensar no universo coletivo, né, numa modalidade como futebol, né, que eu atuo, talvez a diferença grande seja que, às vezes, um analista, com todo o respeito, né, ele tem as suas pressões, ele tem as suas entregas, os seus objetivos, suas metas. Mas ele não tem, às vezes, 5 mil pessoas ali por trás, vaiando, xingando cada membro de sua família. Por uma questão cultural, educacional que temos no nosso país, né? Então, às vezes, a questão de estar exposto torna o atleta e as pessoas desse contexto muito vulneráveis. Porque não é fácil atuar dentro de grande pressão. Então, quando eu penso em psicologia do esporte, que é diferente da clínica, ela vem no sentido que vamos tentar contribuir com que atletas atuem bem sob grandes pressões. Porque os momentos decisivos da carreira de um atleta são aqueles. Então, assim, dificilmente eles são... não é tão fácil de criar situações para que ele pratique, né? Então, uma final de um campeonato brasileiro é uma final de campeonato brasileiro. Não se pode errar em geral. Segundos ou minutos definem... Exato. Ou milésimos, né? O milésimo de segundo. É o que envolve a paixão do esporte, né? Por isso que movimenta milhões e milhões, mas claro que ele não é justo, ele não é ético, ele não é saudável. Então gera sintoma, que é o que a gente tenta, de alguma forma, trabalhar com a psico. O impacto da tecnologia influenciou, você acha que influencia diretamente nessa questão da gestão de equipes hoje? Tenho certeza que sim. Recentemente, né, um atleta do São Paulo, né, o Luiz Gustavo, estava presente na Copa do Mundo de 2014. Ele disse que há alguns anos atrás ele optou por não ter redes sociais. Então, claro que ele evita, de alguma forma, uma exposição e alguma chateação. Mas, por outro lado, ele deixa de ter um canal de faturamento enorme. Né? Que é a própria rede, a questão dos próprios patrocinadores, as marcas. Então, sempre ali você tem... aí, digamos, algo bem ambíguo, né? Você tem prós e contras. Mas as tecnologias, antes um atleta pedia um jogo, ele ia mal num jogo, numa prova, numa disputa, ele ia para casa com a família, com os filhos, né? E ele se sentia seguro. Hoje em dia, mesmo que ele não acesse a própria rede, que ele tenha assessores, né, empresas contratadas, os filhos vão para a escola amanhã. Sim. A esposa vai ao mercado. Então, não tem fim. A exposição ela é muito grande, às vezes até maior, num ambiente de rede social do que na vida real, né? Então, ficou mais complicado de ganhar segurança. Além do que também o DVD dos melhores momentos deixaram de existir e passaram a ser as redes sociais. Exato, né? Hoje em dia é importante. Às vezes até os próprios contratos pedem, né? Então, os direitos de imagem. Então, às vezes eles não têm opção. Eles são quase que obrigados por contrato, né? De eles representarem marcas, eles... deixarem algo exposto, né? Acho que é um detalhe importante também, né? O momento esportivo também ele passou a ser um momento que envolve o atleta, mas ele tem uma pressão que envolve o ser atleta muito maior, por questões de patrocínio, de compromissos externos àquela atividade que ele exerce. Se tornou mais complexo. Se torna mais complexo. Então eu vejo até que, aí é uma visão minha, né? Essa preocupação da psicologia com o alto desempenho ou com o desempenho e resultado, ela talvez os problemas não são novos, mas a preocupação ela se torna um pouco mais recente. Exato. Mas a evolução da tecnologia. Você fala de uma palavra aí que é o faturamento. Isso é um termo que nós usamos recorrentemente em administração e em gestão. Faturamento é diferente de lucro, né? Que lucro é quanto sobra lá no final. Depois de uma derrota, o que sobra lá no final, em termos psicológicos? Vamos esquecer o faturamento. Porque depois de uma derrota, perde-se patrocínio? Você pode falar mais sobre isso. Mas, assim, em termos psicológicos e no esporte, você pode perder um atleta? Como é que é isso? Muito tem se falado de saúde mental, né? Falava sobre isso, questões, né, de
de saúde, né, que nem sempre é fácil se conquistar no esporte, apesar de aparentemente, visualmente, os atletas se mostrarem, né, parecerem muito saudáveis, né, por questões físicas, mas eu relaciono muito a luto. A gente tem dentro da nossa cultura, dentro do nosso país, muito luto quando se perde alguém, né, um ente querido. Mas se a gente for pensar, eu dei o exemplo da Copa de 2014, depois do jogo do 7-1, muitos vivem aquele luto desde então. Já são 10 anos de luto. Muitos não conseguiram recuperar um bom desempenho esportivo ou mesmo se reorganizarem como pessoas, como seres humanos, como pessoas importantes dentro do lado, né, da família. Alguns sim, né? Então eu vejo que a depender da situação, da derrota, de uma situação que seja mais negativa, a conta pode ser enorme mesmo, né? Exatamente pela exposição que eu dizia antes. Posso dizer que podemos relacionar isso como uma falência, tanto do ponto de vista... Pode ser que sim. Ou até mudança de status, né? De repente você tem um atleta que está vendido agora. Claro que assim, a gente fala do futebol, é uma bolha onde movimentam dinheiro que outras modalidades não movimentam, né? Eu tenho uma realidade que eu vivo no Comitê Paralímpico, que estamos com os melhores dentro do contexto paralímpico. Mas claro que os ganhos, né, com patrocínios, com salários, né, dentro daquele ciclo não se compara, às vezes, com uma realidade de Série B ou A de Campeonato Brasileiro. Se eu comparar o vôlei ao futebol, é a mesma coisa. Mas, se a gente pensar mesmo na questão do prejuízo, pode ser que hoje eu sou vendido por um valor absurdo e talvez esse é o gatilho para que eu não desempenhe bem. Porque aquilo ficou muito pesado. E não é uma certeza, são momentos, né? Então, assim, é quase que uma aposta. E existem apostas hoje em dia, né? Existem patrocinadores que são empresas de aposta. Então, tudo ficou muito caótico, né? Que é um contexto muito complexo e tudo ficou mais complexo. Então, para mim, assim, é bem caótico. Então, existem N situações. Mas, às vezes, você fala assim, o que... Às vezes... até os estudantes, né, dentro do curso de psicologia ou mesmo de educação física, aqueles que eu mais fico, falam assim, poxa, mas o que pode acontecer? Para mim, tem histórias de vida. Então, cada história de vida, cada atleta, cada grupo tem uma história e de tudo pode acontecer nisso. Você falou do ciclo paralímpico, né? O ciclo olímpico, Copa do Mundo. Como é que está a administração, a gestão, o planejamento, a organização dentro desses grandes eventos? Assim, como é que você enxerga isso? Aliás, a gente deve estar passando aí por ele agora. Estamos nas Olimpíadas, provavelmente durante, né, a exposição. Exatamente. Quando a gente fala num mega evento, pensando em Brasil, a gente tem, no contexto paralímpico, né, que eu conheço melhor, majoritariamente a gente tem o dinheiro da Loteria Caixa, né? Então, ali 4% é o que sustenta, além de outros patrocinadores. Então, é muito bem organizado, até mesmo pela questão paralímpica, né? Que são pessoas com deficiência, pensando conceitualmente, não é assim que eles se veem, né? Eles são extremamente eficientes, mas aquilo é muito bem organizado, né? Então, a gente tem o Comitê Paralímpico, que fica na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Então, ele concentra ali um hotel de 300 lugares de capacidade, os complexos esportivos mais bem equipados da América Latina. Então, a gente tem uma estrutura melhor. Quando a gente vai para o Olímpico, isso fica mais disperso, né? Então, às vezes, existem equipes que treinam no Nordeste, né? Que se encontram em alguns momentos, né? Então, isso dilui um pouco. Mas, praticamente, a fonte é quase que a mesma, né? Às vezes, o uso, a gestão, ela muda um pouquinho. E quando a gente fala de grande evento, né, a gente fala muito de legado, né, um mega evento é a proporção de um legado. Então, pouquíssimos países conseguem realmente ter um legado como o Barcelona teve em 92, né, de mudar a história de uma cidade e não simplesmente realizar bons jogos, né. Então, vamos ver com Paris agora, que obviamente já era uma capital muito bem organizada, né, com fins turísticos e uma importância enorme. Mas certamente o que se espera de grandes jogos é um grande movimento, né, de tudo, né, financeiro também, um grande retorno, mas que se tem algum legado, né, para cada país e sim para quem também cedia. Interessante que eu estava dando uma olhada que existe um relatório de sustentabilidade de legado que envolve a questão de Paris agora, né? E um dos fatores envolvidos nesse processo é exatamente deixar esse legado e oportunizar a população o acesso
e a continuidade do esporte como nunca se ocorreu antes. Então, talvez o legado é muito mais voltado para as pessoas do que a própria infraestrutura. Sim, até questões de sustentabilidade, né? Legado esportivo. E até de sustentabilidade, né? Questão de não ter ar-condicionado, de ser uma construção bem mais leve em questões de sustentabilidade, né? Pensando em questões ecológicas, assim, tudo. Então, isso é bem interessante, né? Barcelona tem um residencial, hoje, onde era a Vila, é um dos residenciais mais procurados da cidade de Barcelona, né? É o que hoje, para nós, em caráter de gestão, que nós chamamos de ESG, que são as preocupações com o meio ambiente, a questão social e questões de governança. Perfeito. Né, enfim, que envolve toda essa questão, né, de ética, funcionalismo. E aí esse legado acaba desenvolvendo. Dias atrás, não é, a prefeita, alguns membros, né, da administração pública de Paris nadaram no Sena, né, para provar que aquilo está em condições, está em condições de uso, né? Então acho que são questões importantes, sem dúvida, é o que se espera, né? E esse legado, ele também vai acabar deixando uma experiência para todo mundo do esporte, né? Hoje nós vemos muitos CEOs, muitos diretores de empresa, muita gente da gestão, da administração que busca por resultado, por desempenho, que está se apropriando, né, do esporte para trazer essa vivência para o dia a dia. Como é que você enxerga essa tendência? Eu gosto bastante. Esporte e gestão, tudo junto. Eu gosto bastante. Eu acredito que, às vezes, algumas situações esportivas, se colocar à prova, se colocar numa competição, se colocar num ambiente competitivo, dentro do contexto esportivo, acho que pode trazer muitas questões positivas principalmente para gestores mesmo. Exatamente da questão não só de resiliência, mas a questão de lidar com emoções, lidar com frustrações, com derrotas. No esporte mais se perde do que se ganha, né? Sem falar nas questões de saúde. Obviamente, são pessoas, não é? Todo o universo da gestão, eu vejo que são pessoas que lidam com grandes pressões, com ambiente corporativo pesado, uma competição grande, com uma jornada de trabalho, preocupações, compromissos. Então, a questão de se manter saudável, aí eu separaria um pouquinho o esporte, iria mais para o exercício físico, para questões de saúde mental, que a gente pode conversar se vocês quiserem. Mas eu acho que é uma experiência que todos deveriam realizar mesmo, né? Às vezes muitos pensam, mas eu não tenho tempo. Na verdade, eu penso que é priorizar um tempo, né? Afinal, a gente viu, pensando em Pão de Açúcar, um Diniz correu uma maratona quase que diariamente, né? E cumprir lindamente os seus compromissos em vida, né? Então, mas assim, eu acho que é possível. Como é que eu separo esse tempo? 10 minutos por dia, 20 minutos por dia? Você não separa, você prioriza, né? Na verdade, é uma questão de gestão de tempo e de agenda. Mas desculpa, eu tenho inveja de quem acorda 5 horas da manhã e vai para academia. Você é desses? Assim, eu treino de manhã, mas assim, talvez menos do que muitos esperam de alguém ligado à educação física, né? Mas eu tenho meus 3, 4 dias de atividade, onde eu gosto de... Até porque eu sinto necessidade disso, porque senão são as dores nas costas, um sono mal dormido, um mau humor, né, que afeta o processo de tomada de decisão. Então, vejo que esse equilíbrio ele é importante para que a gente consiga render bem. As pessoas, inclusive tem algumas aqui nessa mesa, que temos poucas opções. Tiram sarro da minha pessoa quando eu posto algumas fotos do Pilates. E eu acho sensacional. Tem um apoio grande da minha parte. Acho que está muito certo. Tem um apoio certo. Você indica mais alguma coisa, assim, para complementar o meu Pilates? Olha... É uma pergunta pessoal. Eu uso aquela meia com bolinha, só isso. Não, assim, as meias são adereços, né? Aí é opcional, mas eu acho... Não, eu vejo até que o exercício físico, pensar no Pilates, às vezes ele pode ser mais saudável do que algumas disputas no futsal, né? Vamos colocar, né? Exatamente. Mas claro que lidar com emoções, talvez depois de um jogo de futsal, pode ser mais difícil. Então acho que são questões diferentes, mas ambas importantes. Eu vejo que o quê? Grandes profissionais, independente das suas funções, dos seus posicionamentos, seus momentos de vida, eu vejo que... Muitos falam de saúde mental, mas para mim ainda é um conceito muito abstrato. As pessoas falam isso com uma grande facilidade, mas as pessoas têm dificuldade de... O que é? Então tá bom, o que eu faço? O que eu faço quando a gente desligar aqui? E eu vejo que tem ali alguns pilares importantes. O exercício é um, o sono é outro e a alimentação é outra, né? Então acho que é importante que
algumas preocupações, algumas reflexões sobre vida, porque às vezes, sim, não consegui acordar de manhã porque eu não durmo tão profundamente, ele não me recupere tanto quanto deveria. Sono reparador. Exato. Né? Dificuldade. E essa bola de neve vai. Aí questões de humor, questões de vida, de desempenho e relacionamento e conflitos, empresa, família, e aí isso vai. Então, de repente, alguns momentos, né? As pessoas têm uma facilidade enorme de ir ao cabeleireiro, de ir ao açougue, mas as pessoas dificilmente elas revelam que elas vão para terapia, né? Então, às vezes, a gente ainda tem isso, é psicologia clínica, né? Nem esportiva, mas eu vejo que ainda existe ali algum tipo de barreira onde as pessoas... É um local onde se pensa sobre a própria vida. Muitas têm vergonha de revelar que vão para Pilates. Exato. Né? Exato. Tem Depois ou antes do treino do futsal? Não. Depois, antes. O futsal foi uma experiência boa. Eu aprendi que já passou meu tempo. Eu acho que a parte de aprendizagem ali foi maior. Mas é bom viver. A gente estava falando do negócio de Paris, só para finalizar aquele tema ali. Eu sei que a gente está falando mais da questão de saúde agora, mas ficou uma questão, uma dúvida que eu tenho. Muito provavelmente muita gente tem também, André, que a gente está aqui passando por um evento que ele é mundial, que ele tem uma visibilidade gigantesca. Eu acho que esse é um objetivo de muitos atletas. Mas quando começa uma preparação para um evento como esse? Como é essa preparação assim, para chegar a estar numa condição ideal, vamos dizer assim, de competição? Existem pesquisas que tentam prever aí o quanto de tempo se prepara, né? Então, pesquisas polêmicas, né? Por exemplo, do Erickson, que estudava isso lá na Flórida, que falava em torno de 10 mil horas. Se a gente pensar numa criança, então uma criança que começa a praticar um esporte aos seus 7, 8, 9 anos, a gente pode considerar isso como o início de preparo. Quando um atleta ele já chega na última fase, que é aquela fase já que ele vive como um profissional do esporte, o ciclo é sempre a cada 4 anos. Porque quase sempre os campeonatos mundiais eles ocorrem a cada 4 anos, ou mesmo as Olimpíadas ou Paralimpíadas. Então, a partir da hora que terminar o evento de Paris, já reinicia um novo ciclo. E talvez a grande maldade do esporte, por isso que ele não é tão saudável, na minha visão, quem não conseguiu, às vezes, marcas, medalhas, resultados, talvez ele já não tenha a mesma condição de treino, pensando em questões laborais, né? De salário, de apoio, suporte. Mas quase sempre se pensa a cada 3 anos, né? Você tem alguns campeonatos internacionais, mundiais, que dão as marcas ou os tempos, o que for necessário para que alguém consiga atingir esses 2 grandes eventos, mega eventos. Aí. Começa a respirar isso muito tempo antes. Muito tempo antes, né? Então, assim, mal tem ali um descanso de algumas semanas e já reinicia todo um trabalho. Você falou que às vezes o esporte pode não ser tão saudável. Eu acho que nunca é. Sério? Pra mim, não. Pra mim, o esporte... sobre isso. Não, assim, o esporte... Quando atleta de final de semana... É que pra mim isso não é o esporte, né? E também não é tão saudável. De repente, alguém que não se prepara no treino e vai, de repente, jogar um futsal no fim de semana, ele pode se lesionar, ele tá preparado para aquilo. Sim. Mas quando eu penso na carreira de um atleta, ele tá lá para visar desempenho. Se ele consegue, ótimo. E muitas coisas vêm com isso. Eu tenho um menino que é vendido por milhões agora. Ele já tem uma série de preocupações que, às vezes, quem não tem dinheiro pensa que o dinheiro resolveu. Mas se a gente pensar que, de repente, o Estefan do Palmeiras, que aí nesse momento, talvez nos assistam daqui a anos, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esse garoto que sai agora do Palmeiras. Mas assim, ele resolve financeiramente talvez 3 ou 4 gerações da vida dele. Só que, de repente, ele já não sabe mais se quem estará ao lado dele gosta dele ou quer estar do lado dele por algum tipo de interesse. Então, tem sintomas em paralelo que isso pega nas questões psíquicas, vamos colocar emoção, cognição, que podem ser coisas novas, né? Eu resolvo uma parte, mas tem o ônus e o bônus sempre. Então, vejo que o esporte, ele é maldoso em alguma questão, né? Para quem está com resultado ótimo, até que se sustente um resultado. Então, a gente tem um campeão, um Diego Hipólito, que vai para uma Olimpíada favorito, tem uma queda, ocorre 4 anos, tem uma outra queda. 4 anos ninguém espera dele porque ele é velho, vence no Rio. Então, assim, tem algumas histórias muito interessantes e bonitas, porque... Por isso que se fala muito em resiliência, né? Porque tem que sofrer para se tornar resiliente. Que é o processo que a gente fala tanto. Exato. Tem que seguir. Não importa o que aconteça, se reorganiza e segue. Por isso que ele não vai ser tão saudável. Exato. Porque a cobrança é enorme.
O ambiente corporativo, eu imagino que é o mesmo, né? Tem aquelas diferenças, não é? De contexto, né? Das formas como tudo é cobrado. Mas eu vejo que se você tem esses pilares, né? De saúde, né? Sono, exercício, uma vida equilibrada, momentos de lazer e tal, você consegue, de alguma forma, ter mais chances de dar conta daquilo. Isso, você falou que no esporte o atleta, né, ele mais perde do que ganha. Muito mais. E isso me leva àquele filme do Rock, não só a um, mas a todos sim. da franquia, onde ele mais apanha, Sem dúvida. né, do que ele vence, na verdade. Salgado, piloto de Fórmula 1, que não seja ali os vencedores. Quantas vitórias eles têm ao longo de temporadas? Quem não está numa equipe de ponta? É isso mesmo. O nosso bate-papo tá jóia, excelente, mas nós já estamos partindo para os finalmente. Tá bom, né? A gente está falando aqui de filmes, você falou de um piloto de Fórmula 1. O que você pode deixar para a gente, assim, de uma dica para os nossos estudantes que estão assistindo, né, para a vida, ou até mesmo algo que não seja, lógico, ligado ao esporte, à psicologia? Não, eu tenho. Às vezes espera-se de um acadêmico que indique um livro. Vou indicar uma série da Netflix, né? Boa. Mas assim, é mais fácil, né? Acho que tem inúmeras opções, né? Biografias e tal, ligadas ao esporte, ao exercício, mas eu gosto muito de uma, até mesmo para tentar contribuir um pouco mais com os estudantes da Universidade de São Francisco, de todos os cursos. Tem uma série que tem 4 episódios que chama Como Chegar ao 100. O segredo das zonas azuis. Então é um estudo muito bacana. Foi feito com populações distintas ao longo em torno do globo mesmo, então características muito distintas de algumas populações, mas eles tentam atribuir aí hábitos de vida que os tornam mais saudáveis, não para atingir só os 100 anos, mas para que eles cheguem bem produtivos até os 100 anos. Eu acho que dali tem nuances do que eu disse, né, de alimentação, de sono, de comunidade, de lazer. Dá pra começar aos 47? Dá para começar sim. Mas eu acho que vale a pena. Então, como chegar ao 100, o segredo das zonas azuis, algo do tipo, é facilmente encontrado na Netflix. O André falou da Fórmula 1, eu gostei das séries, eu tenho acompanhado todas Muito para bacana. ver. Fala muito dessa pressão, da busca do resultado. Dá para ter uma ideia, Para ter uma ideia da pressão. a pressão, né? Porque a gente sabe que tem a pressão, mas não entende de que formas que ela ocorre. Eu acho que essas séries, elas E como muda de um final de semana para o outro, de um GP para o outro. você ganha, tá? E a sua emoção não pode ser nivelada com base no esporte, né? Porque um dia você vence, você é o maior. No dia você perdeu, você já tá pesado. Então você tem que, de alguma forma, trabalhar a sua identidade Muda muito. além da sua carreira esportiva, né? Não pode ser só trabalho. Tem que ter outras esferas também. Mas fica para um segundo podcast. Nós falamos tanto de desempenho, resultado, né? Eu vou deixar para os nossos estudantes, para eles dizerem se nós chegamos realmente no nosso resultado. Né? Sejam críticos, né? Sejam duros. Comentem. Para dizer se nós realmente conseguimos fazer essa mistura boa, né? De gestão, de educação física, do esporte, né? Com a psicologia em prol de um resultado. Seja ele na vida pessoal, no esporte, nas organizações. Cara, o bate-papo tá demais, tá muito bom. Eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer em nome do podcast, em nome da coordenação do curso de administração, em nome da Universidade de São Francisco. Afonso, quer complementar o agradecimento? Eu ficaria aqui muito tempo conversando, né? A gente vai adentrando a outros temas, falando, conversando, e é sempre muito bom poder bater papo com o André, com você. Então, agradecer você por esse momento. Cada vez que eu sento para conversar com o André, eu aprendo uma coisa diferente. Então, Eu fiquei aqui meia hora e aprendi demais. Isso é coisa que a gente nunca imagina. Também. Se não tem acesso, é muito legal. Não, obrigado. Eu acho que tê-lo aqui conosco sempre é um prazer e tenho certeza que todo mundo que assistir vai aproveitar desse momento aqui, que é único. Não, obrigado também, aprendi, acho que foi um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. E aí provoca o pessoal para compartilhar aí, porque se não bater até setembro 400, eu vou ficar aí extremamente irritado e me sentir derrotado. Tá vendo? Ele não quer só participar. Não quero participar, eu quero competir. Ele veio para ser o melhor. Então eu quero 400 visualizações nas redes aí da universidade até dia 7 de setembro. Então, gente, não se esqueçam, tá? USP Oficial, Instagram da Universidade de São Francisco Oficial.
YouTube, Facebook e Spotify. Nós estamos em todas as redes sociais e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.